Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Novamente lembrando, esse canal ele tem como finalidade somente o compartilhamento de conhecimentos na área de Psicologia e Filosofia. Não temos nenhum viés terapêutico, nem de qualquer tipo de diagnóstico. Se você precisar desse tipo de serviço, deve buscar encaminhamento junto a um psicólogo que é habilitado para tal, de preferência um psicólogo próximo de você. Enfim, hoje vamos falar um pouco a respeito das doenças e diagnósticos. Então, quem que nunca ouviu falar, no meu tempo não tinha isso, né? É bem comum, a gente ouve principalmente das pessoas mais velhas. Geralmente isso é desconhecimento. A maioria das coisas que nós temos hoje já existiam, com exceção da tecnologia, de outras coisas. Quando falamos em doenças, sofrimentos, esse tipo de coisa, a maioria dessas coisas já existiam sim há muitos anos atrás. A diferença é que muitas das pessoas que fazem essa afirmação ou eram isoladas em cidades que praticamente não tinha conhecimento do resto do mundo, ou então são pessoas que elas por si são isoladas e não buscavam estudar e entender o restante do mundo, e aí fazem afirmações a partir da vida delas e não de um contexto geral. Quando nós falamos, por exemplo, em depressão, muitas pessoas podem dizer, se você pegar, por exemplo, em épocas mais antigas não tinha depressão. Ou então quando você fala, até mesmo vamos pegar alguns exemplos da área médica mesmo. Por exemplo, se você falar em virose, muita gente vai dizer, antigamente tinha um monte, as pessoas viviam na sujeira, um monte de coisa, e não tinha virose. Não é que não tinha, é que não havia diagnóstico de virose, é bem diferente. Então, se você pegar relatos da antiguidade, da Idade Média, ou até mais recente, se você pegar relatos em livros, pessoas que escreveram a respeito, você facilmente vai identificar que existem muitos relatos de pessoas, de famílias, falando com uma certa naturalidade, normalidade, e isso até recentemente ainda acontecia no Brasil, na área do Nordeste ali, as pessoas falando com uma certa naturalidade, eu tive 15, 18 filhos, mas só sobreviveu 5. Eu tive 12 filhos, mas só ficou 6 vivos. Algumas até usam termos que chegam para nós a ser um pouco mais impactantes. Então você vê em relatos, principalmente da Idade Média, as pessoas falando de uma forma como, por exemplo, se fosse tipo, eu tive 15 filhos, mas só vingou 5. Sabe? Como se fosse bem uma coisa normal mesmo, crianças morrerem. E por que era normal? Justamente por essa falta de higiene. Então não se tinha higiene, as crianças tinham diarreia, tinham desarranjos intestinais e acabavam morrendo de coisas banais. E isso era muito comum na época. Então aí você falar, por exemplo, que não tinha virose. Não é que não tinha virose. É que não se sabia o que era virose, mas as crianças morriam de diarreia, então para eles era diarreia. Mas quem me garante que essa diarreia não foi causada por uma virose, por uma intoxicação alimentar, não foi causada por talvez até um câncer, dependendo da situação? Quem me garante que às vezes uma criança que, segundo o entendimento da época, morreu de diarreia ou de o inverso, de alguma coisa que eles chamavam como tal, não na verdade morreu de um câncer no intestino e um câncer no estômago. Então o que acontecia muito, o que é? A doença já existe, mas não existe um diagnóstico e um nome para ela. Não existindo um nome, as pessoas não vão dizer que tem aquilo, porque aquilo não existe em nome, mas existe em situação. Então, por exemplo, esquizofrenia. Se você for pegar ao longo da história, a esquizofrenia ela foi um diagnóstico aí de 100 e poucos anos atrás. Então você vai falar, lá por volta de 1500 não existia esquizofrenia? É óbvio que existia. A diferença é que na Idade Média a esquizofrenia era possessão demoníaca. Então o sujeito é esquizofrênico, ele está incorporado pelo demônio. Ou então ele é um sábio místico que veio nos revelar verdades sobre o mundo. Então a pessoa esquizofrênica ou ela é possessa por demônios, ou então o inverso, ela é representante de alguma divindade. Então a doença, a situação psíquica em si já existia. O que não existia era o entendimento do que era aquela situação psíquica. E como tal, sem ter o entendimento, não se tinha o uso da nomenclatura. E isso com todas.
Então a depressão, por exemplo, a depressão é uma coisa mais recente, possivelmente no grau que se está é uma coisa bastante recente. Então possivelmente antigamente não tinha tanta depressão, por quê? Porque também as pessoas não tinham tanta consciência de si quanto tem hoje. Se você pensar lá na Idade Média, pensar numa época mais antiga, a maioria das pessoas eram analfabetas. E isso não é um preconceito, é uma estatística. Você pegar na Idade Média, os próprios reis, as pessoas muitas vezes de nobreza eram analfabetas. Quem tinha mais estudos eram as pessoas ligadas com a igreja e pessoas que tinham realmente um apreço por desenvolvimento intelectual, como é o caso dos filósofos, entre outros. Mas a grande maioria da população era analfabeta. Então a pessoa não tinha consciência de si. As pessoas não discutiam política. Elas sabiam que tinha um rei, elas tinham que pagar imposto pro rei. Elas não se perguntavam até onde isso é justo. Elas não se perguntavam por que eu tenho que me lascar de trabalhar para dar 80% do que eu produzo para um rei. Até hoje não se perguntam muito, né? Enfim, a gente vê o Brasil aí como prova mais do que clara disso, que as pessoas perguntam muito pouco do porquê que eu tenho que se foder de trabalhar um ano inteiro para 10 meses desse ano e para gente que me rouba. Mas enfim, as pessoas não tinham essa consciência de si. E o que acontecia? Talvez elas não tinham depressão porque elas não tinham esse entendimento. Até hoje muita gente vive feliz, você olha assim, a pessoa tem uma vida que para qualquer um é tida como uma vida desgraçada, mas a pessoa vive feliz. Por quê? Porque ela às vezes não tem consciência daquele aspecto da vida dela. Ela se apega no aspecto que é feliz, ela não tem consciência do lado que nós vemos como negativo da vida dela. E isso faz com que também, talvez se tenha hoje mais casos de depressão do que antigamente. Mas antigamente não tinha? Provavelmente tinha. Se você pegar o relato aí, o que teve de suicídio ao longo da história, não é pouco. Suicídio não é uma coisa recente. E quem me garante que aquele sujeito que se suicidou não o fez exatamente por depressão? Então, o fato de não ser diagnosticado com depressão não significa que as pessoas não tivessem depressão. Só significa que não havia um nome para dar para isso que elas sentiam. E aí quando as pessoas falam, no meu tempo não tinha isso, no teu tempo ou na tua casa? Porque uma é você falar do teu tempo a partir de leituras do mundo inteiro ou minimamente da tua cidade inteira. Outra é você falar do que acontecia na tua casa e achar que essa é a verdade universal. E é o que eu mais vejo. É muito quando as pessoas mais velhas assim falam de algumas situações, acontece muito da pessoa usar um exemplo da casa dela, de dentro da casa dela, e colocar isso como se isso fosse a verdade do mundo todo. Então tem que se cuidar muito. Para você falar que no meu tempo não era assim, você tem que ter uma ciência mínima de tudo o que acontecia no teu tempo em todo lugar, no teu país, nos outros países, senão você tem uma noção de que na tua família não era assim. É uma das coisas aí que a gente ouve, que é um erro comum de se ouvir. Enfim, só para esclarecer um pouco mais a respeito disso mesmo. Então a doença, ela muitas vezes existe há muito tempo, mas as pessoas só se identificam com ela quando se dá um nome para ela e se cria um manualzinho de sintomas. Aí você consegue de fato se encaixar ou não nessa doença. É isso mesmo que eu gostaria de falar neste vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, participe, assista os demais vídeos, clique em gostei. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.